Imagine um navio cargueiro entrando no Ártico. No mapa a rota parece clara, uma linha atravessando o mar gelado ligando um porto distante a outro ponto do norte. Mas quando o navio chega lá, a realidade é completamente diferente. A rota não está aberta, ela está coberta por gelo. Não uma camada fina, mas blocos enormes, placas quebradas, campos congelados se movendo com o vento e pressionando tudo ao redor. Para um navio comum, esse momento muda tudo. A velocidade cai, a proa começa a bater no gelo, as hélices trabalham com mais esforço, o casco sente a pressão lateral. E se o navio insistir sozinho, ele pode acabar preso no meio de uma região onde ajuda, combustível e resgate estão muito longe. No Ártico, uma rota não existe apenas porque está desenhada no mapa. Ela precisa ser aberta. E é aí que entra uma das máquinas marítimas mais extremas já criadas, o quebra-gelo nuclear. Mas neste vídeo, a ideia não é apenas falar qual navio é maior ou mais poderoso. A pergunta aqui é outra. Como uma missão real de quebra-gelo funciona? Como um navio nuclear consegue abrir caminho para outros navios em um mar que está literalmente congelado? E o que acontece quando essa missão deixa de ser apenas uma demonstração de força e passa a ter consequências econômicas, estratégicas e ambientais? Um quebra-gelo nuclear não trabalha como um navio comum. Ele não espera o gelo desaparecer. Ele entra primeiro, vai à frente da formação. Lê o campo de gelo, escolhe o melhor ângulo, sobe sobre a superfície congelada. Usa o próprio peso para quebrar o gelo. E deixa atrás de si um canal de água, onde outros navios podem seguir com muito mais segurança. Para quem olha de longe, parece apenas força bruta. Mas na prática é uma operação calculada. A tripulação precisa entender o gelo, o vento, a correnteza, a distância entre os navios, a largura do canal, a pressão do casco e o risco de o gelo voltar a se fechar. Porque no Ártico, o inimigo não é apenas o frio, é o movimento constante do gelo. Uma passagem aberta pela manhã pode estar pressionada novamente à tarde. Um canal aparentemente seguro pode fechar se o vento mudar. E uma região de gelo comprimido pode obrigar o quebra-gelo a voltar a manobrar e atacar o obstáculo de outro ângulo. É por isso que esses navios não são apenas grandes. Eles são ferramentas de navegação em um ambiente onde o oceano pode virar uma barreira. E nesta missão, cada metro aberto no gelo pode ser a diferença entre uma rota funcionando e um navio parado no meio de um deserto congelado. A missão começa antes mesmo de o quebra-gelo tocar o gelo. Primeiro vem o planejamento. A equipe analisa imagens de satélite, previsão do tempo, espessura estimada do gelo, direção do vento, movimento das massas congeladas e condição da rota. No Ártico, navegar sem entender o gelo é perigoso. O gelo não é uma estrada parada. Ele se move. Ele quebra, ele se comprime. Ele forma cristas de pressão, áreas onde blocos congelados são empurrados uns contra os outros e criam obstáculos muito mais duros do que uma superfície plana. Por isso, a tripulação precisa escolher por onde entrar. Às vezes, o caminho mais curto não é o melhor. A rota ideal pode ser aquela onde o gelo está mais fraco, mais fragmentado ou menos pressionado pelo vento. Depois disso, o quebra-gelo assume a posição de líder. Ele vai à frente, enquanto os navios escoltados seguem atrás, mantendo distância segura. Esses navios podem ser cargueiros, navios de apoio, embarcações de energia, navios de suprimento ou outros tipos de transporte que precisam cruzar águas congeladas. A função do quebra-gelo é abrir um canal, mas abrir o canal é só parte da missão. Esse canal precisa ser largo o suficiente, precisa durar tempo suficiente e precisa ser seguro para os navios que vêm atrás. Quando o quebra-gelo entra no campo de gelo, ele não age como uma lâmina cortando papel. A técnica é diferente. O casco foi desenhado para subir parcialmente sobre a camada congelada. A proa avança. O navio pressiona o gelo com seu peso. A superfície cede. Rachaduras aparecem. O gelo quebra. E os blocos são empurrados para os lados ou para baixo, abrindo uma faixa de água escura atrás do navio. Essa é a imagem mais poderosa de uma missão de quebra-gelo. Um navio pesado avançando devagar, esmagando a barreira congelada e transformando aquilo em caminho. Mas o processo não é sempre limpo. Em gelo mais fino, o avanço pode ser contínuo. Em gelo mais grosso ou comprimido, a operação fica mais difícil. O navio pode precisar reduzir velocidade, pode precisar procurar outro ângulo, pode precisar recuar e avançar de novo. Em alguns casos, o quebra-gelo usa uma manobra de impacto, recua, ganha espaço e volta contra o gelo para quebrar uma seção mais resistente. Isso exige experiência, porque bater gelo com força demais pode danificar equipamentos, mas entrar fraco demais pode não abrir passagem. A tripulação precisa sentir a resposta do navio.
o ruído do casco, a vibração, a velocidade, a forma como o gelo se parte e o comportamento do canal atrás da popa. Enquanto isso, os navios escoltados precisam seguir com disciplina. Eles não podem chegar perto demais. Se ficarem muito próximos, correm risco de colisão. Se ficarem longe demais, o canal pode começar a se fechar ou encher de gelo quebrado. Por isso, uma missão de escolta no gelo é uma coreografia lenta. O quebra-gelo abre, o comboio segue. A tripulação monitora, o gelo muda, a rota se adapta. E tudo isso acontece em um ambiente onde o frio à distância e a falta de infraestrutura aumentam qualquer risco. A força nuclear entra nessa história como uma vantagem enorme. Em regiões comuns, um navio pode depender de abastecimento frequente. No Ártico isso é muito mais difícil. As bases são poucas, as distâncias são longas, o clima pode impedir apoio, e as missões podem durar muito tempo. Um quebra-gelo nuclear consegue operar por longos períodos sem depender do mesmo tipo de reabastecimento constante de combustível que limitaria outros navios. Isso não significa que ele seja infinito. Ainda existem limites de provisões, manutenção, tripulação e operação. Mas a autonomia energética dá a esse tipo de embarcação uma capacidade muito especial para regiões remotas. Essa é uma das razões pelas quais os quebra-gelos nucleares se tornaram tão importantes no Ártico russo. Eles não servem apenas para atravessar gelo uma vez. Eles ajudam a manter rotas funcionando, apoiam navios comerciais, acompanham embarcações em áreas difíceis e permitem que projetos em regiões extremas tenham uma chance real de operar durante períodos muito mais longos. Nos navios modernos da geração Project 22.220, como Ártica, Sibir e Ural, essa ideia ficou ainda mais evidente. Eles foram projetados para trabalhar em diferentes condições do Ártico, inclusive em áreas de mar aberto, congelado, e também em regiões com águas mais rasas, usando ajustes de calado. Essa flexibilidade importa, porque o Ártico não é igual em todos os lugares. Há rotas costeiras, há estuários, há regiões de água profunda, há campos de gelo mais abertos, e há áreas onde o navio precisa combinar força, controle e adaptação. Em uma missão real, o quebra-gelo pode não estar apenas abrindo caminho para um único navio. Ele pode estar apoiando uma rota inteira. Pode receber instruções para escoltar um cargueiro primeiro, depois voltar para ajudar outra embarcação, depois seguir para uma área onde o gelo ficou mais espesso. A operação muda com o clima, muda com o tráfego, muda com o gelo e muda com a prioridade da missão. É por isso que uma frota de quebra-gelos é muito mais importante do que apenas um navio isolado. Um único quebra-gelo pode abrir uma passagem, mas vários navios podem sustentar um sistema. Eles podem cobrir regiões diferentes, responder a emergências, manter rotas abertas por mais tempo e reduzir o risco de navios comuns ficarem presos. Mas existe um detalhe importante: quebrar gelo não elimina o perigo. Mesmo depois da passagem do quebra-gelo, o ambiente continua hostil. O canal atrás do navio pode conter blocos soltos. O vento pode empurrar gelo de volta. A visibilidade pode cair, a temperatura pode afetar equipamentos, e qualquer falha mecânica em uma região tão isolada se torna muito mais séria. Por isso, a missão exige comunicação constante. O comandante do quebra-gelo precisa coordenar com os navios escoltados. A equipe de navegação precisa avaliar a rota. Os operadores precisam observar a resposta do casco. E todos precisam estar prontos para mudar o plano. Em águas normais, um navio segue uma rota. No gelo, o navio negocia com a rota a cada momento. E quando encontra uma região especialmente difícil, a operação pode ficar ainda mais intensa. Imagine uma pressão ridge, uma barreira formada por blocos de gelo empilhados e comprimidos. Ela pode ser muito mais espessa e irregular do que o gelo ao redor. Para atravessar o quebra-gelo, pode precisar escolher um ponto fraco, atacar em ângulo, repetir a passagem ou abrir uma rota alternativa. Nesse momento, o poder da embarcação aparece, mas a inteligência da tripulação é o que define o resultado. Porque um quebra-gelo nuclear não é apenas um motor enorme empurrando gelo. É uma combinação de casco reforçado, energia, propulsão, navegação polar, comunicação, experiência e decisão humana. E essa combinação é o que permite transformar uma barreira natural em uma passagem temporária. Esse é o coração de uma missão real de quebra-gelo. Não é velocidade, não é espetáculo. É continuidade. Continuar avançando quando a rota some. Continuar abrindo caminho quando o gelo pressiona. Continuar guiando navios que não poderiam passar sozinhos. E fazer isso em um dos ambientes mais difíceis do planeta. Mas abrir caminho no gelo não é apenas uma demonstração de engenharia.
também é uma decisão com consequências. Por um lado, os quebra-gelos nucleares têm uma importância enorme para regiões onde o gelo pode isolar rotas, portos, comunidades e projetos industriais. Eles ajudam navios cargueiros a passar, apoiam operações de energia, facilitam transporte em áreas remotas, aumentam a segurança de embarcações que não foram feitas para enfrentar gelo pesado sozinhas, e podem manter certas rotas do norte funcionando em períodos que seriam impossíveis para navios comuns. Para a logística do Ártico, isso é poderoso. Um navio escoltado por um quebra-gelo pode chegar onde antes teria que esperar semanas mudar completamente a rota ou desistir da viagem. Em regiões isoladas, essa capacidade pode significar abastecimento, equipamentos combustível, materiais de construção e apoio para projetos que dependem do mar. A energia nuclear também oferece uma vantagem clara nesse ambiente. Como esses navios não dependem de reabastecimento frequente de combustível convencional, eles conseguem operar por longos períodos em áreas onde a infraestrutura é limitada. Mas existe o outro lado. Quanto mais uma região difícil se torna navegável, mais atividade humana pode chegar até ela. E o Ártico é um ambiente extremamente sensível. Mais navios significam mais risco de acidente, mais ruído debaixo d'água, mais possibilidade de poluição, mais pressão sobre animais marinhos, mais preocupação com emissões, resíduos, combustível e operações de emergência em lugares onde uma resposta rápida é muito difícil. Por isso, operar em águas polares exige regras especiais. O Polar Code, adotado pela Organização Marítima Internacional, existe justamente porque navegar em regiões polares envolve riscos diferentes de outras áreas do planeta. Ele trata de segurança projeto dos navios, equipamentos, treinamento, busca e salvamento e proteção ambiental. Isso mostra que a questão não é simplesmente abrir mais rotas, é abrir rotas com responsabilidade, porque no Ártico um erro pode ter consequências muito maiores. O frio dificulta o trabalho, a distância atrasa o socorro. O gelo complica qualquer reparo, e o impacto ambiental pode durar muito tempo. É por isso que esses navios precisam ser vistos de duas maneiras ao mesmo tempo. Eles são impressionantes, são poderosos, são fundamentais para certas operações, mas também operam em uma região onde cada nova rota, cada novo navio e cada nova atividade precisa ser tratada com cuidado. No fim, um quebra-gelo nuclear não transforma o Ártico em um oceano comum. Ele apenas abre uma passagem temporária em um lugar que continua extremo. E talvez seja isso que torna essas missões tão fascinantes. A rota não está pronta. Ela precisa ser criada, metro por metro, com a sua energia nuclear, experiência da tripulação e respeito por um ambiente onde a natureza ainda manda. Quando o gelo fecha o mar, esses navios não apenas quebram uma barreira, eles criam um caminho. Mas esse caminho também lembra que o Ártico não é apenas uma fronteira de transporte. É uma região viva, frágil e perigosa. Uma região onde a engenharia pode abrir portas, mas a responsabilidade precisa decidir até onde essas portas devem ser empurradas. Agora eu quero saber de você. Você acha que os quebra-gelos nucleares são mais importantes pelo papel que têm na logística do Ártico ou mais preocupantes pelo impacto que podem facilitar nessa região? Qual parte dessa missão mais impressionou você? A força do casco, a energia nuclear, a escolta dos navios ou o risco de operar em um lugar tão extremo? Conte aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre máquinas extremas, navios impressionantes, engenharia pesada e tecnologia em ambientes impossíveis, deixe o like, inscreva-se no Ilha Binha TV e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.